Capítulo 2 Impedidos de entrar em Canaã. Naquela noite em Oregon, no culto realizado numa igrejinha rústica, em meio a um bosque de pinheiros, chegou a minha vez de pregar. E eu sabia exatamente o que deveria fazer, o que deveria dizer. Não tinha a menor dúvida, nenhuma incerteza. Fitando aquele grupo de homens alheios e tudo o que o passava dentro de mim, senti um crescente senso de empolgação. Como sempre faço antes de pregar, pedi-lhe que ficasse em pé para repetirmos uma confissão de nossa fé em Jesus Cristo e em seu senhorio, e a orarem comigo o que costumo chamar de oração de consenso. Em seguida, antes que ele se sentasse, olhei diretamente e transmiti-lhe a ordem divina. Entre parênteses, se alguém aqui hoje estiver cometendo adultério, imoralidade, homossexualismo, incesto, masturbação, buscando prazer em pornografia, dando-se a fantasias sexuais ou qualquer outro tipo de pecado sexual, eu lhe ordeno em nome de Jesus de Nazaré que se arrependa e acerte seu relacionamento com Deus Pai, reconciliando-se com Ele por intermédio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Durante um segundo, reinou um profundo silêncio em todo o salão. Aquelas palavras que algumas horas antes eu escrevi num simples folha de bloco, agora percorriam o ambiente como um choque elétrico. Em seguida, num movimento rápido, o conjunto, aqueles homens ergueram as mãos e se puseram a louvar e a adorar a Deus. O Espírito Santo invadiu aquela igrejinha nas montanhas, desencadeando uma reação extraordinária a uma pergunta impiedosa, porém sincera. Aqueles homens, empresários, pregadores, obreiros, jovens e velhos, estavam desejosos de que alguém lhe apontasse uma direção. Ansiavam por uma palavra de orientação, precisavam ouvir a voz de Deus, por mais severa que ela fosse. Desejavam desesperadamente uma mudança de vida, queriam ver-lhes livres de suas dúvidas e indagações. Como o destioso povo de Israel, hoje o homem sonha com uma terra prometida, com a sua Canaã, anseia por uma existência caracterizada por força e energia, onde os problemas possam ser resolvidos, onde cessem os conflitos e os relacionamentos sejam restaurados. Aqueles homens ansiavam por uma Canaã, mas antes de prosseguirmos, pensamos um pouco no significado de Canaã e o que seria ela para nós. Para Deus, Canaã sempre foi o símbolo da vida humana vivida em todo o seu potencial. É o lugar onde as promessas divinas se cumprem, onde o povo de Deus atinge o máximo da sua capacidade, tanto a nível individual como coletivo. E isso envolve toda a vida, o espírito, suas emoções, seu corpo, inclusive o seu casamento, seus filhos e suas atuações profissionais. A Canaã do Antigo Testamento era a terra onde Deus queria que os israelitas vivessem após a libertação do cativeiro egípcio. Ali eles viveram pela fé, e o Senhor cumpriria todas as suas promessas. Eu gostaria que o leitor entendesse claramente que Canaã é a terra da promessa, onde Deus quer que você viva pela fé, hoje. Ali Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez. Ali você poderá atingir o máximo do seu potencial. Xanglira era ficção, Canaã é real, mas os israelitas não conseguiram entrar em Canaã. E não entraram devido a 5 razões mencionadas em 1 Coríntios 10. E são as mesmas razões que impedem os homens de hoje a chegarem à sua Canaã, a terra da realização pessoal. E, no entanto, Deus deseja que os cristãos tenham uma experiência tipo terra de Canaã, nos seus negócios, no seu casamento, no relacionamento com os filhos, nos estudos, em tudo. Temos de reconhecer, porém, que não temos atingido o nosso potencial. E esse pode ser o caso, leitor, ou de alguém que você conhece. Aqueles mesmos 5 pecados básicos assediam os homens modernos
e pedindo de desenvolver todo o seu potencial. Esses pecados são os seguintes. Primeiro, cobiça. A cobiça é a busca constante da satisfação do nosso ego às custas de Deus e de outros. É uma extrema preocupação com aquilo que o nosso ego deseja, a satisfação ou gratificação, os desejos da carne. Já o amor é algo próprio de Deus. O verdadeiro amor é sempre doador. Por natureza, ele sempre deseja satisfazer quem ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Deus é amor, o amor é doador. O amor é algo próprio de Deus, o verdadeiro amor sempre é doador. O amor dá a cobiça. O amor dá, a cobiça estende a mão e pega. A cobiça, ao contrário, quer receber. Sua tônica é basicamente o egoísmo. O amor dá, a cobiça estende a mão e pega. A diferença entre os dois é a direção que cada um segue. Os israelitas cobiçaram o que haviam deixado para trás. No Egito, fisicamente seguiam para Canaã. Entretanto, os seus corações estavam retornando ao Egito. Eram mais amigos dos prazeres do que de Deus. É fácil saber quando a cobiça está nos dominando, quando desejamos satisfazer às custas de outro. Da mesma forma, pode-se saber quando o amor que predomina, desejamos satisfazer o anti-amado, mesmo que para isso tenhamos de sofrer alguma perda. O homem casado que no ato sexual só se preocupa em satisfazer a si mesmo e deixa a esposa insatisfeita, é frustrada, está sendo cobiçoso. O rapaz que afirma amar a namorada, mas que depois de satisfazer sexualmente a abandona, deixando-a enfrentar sozinha e desesperada a gravidez, na verdade não a ama. O que sente por ela é apenas cobiça. Aquele que usa irresponsavelmente o cartão de crédito, acumulando dívidas que o marido não pode pagar, prejudicando assim toda a sua família, vive sob o domínio da cobiça. As empresas também cobiçam uma das outras. Até as nações cobiçam bens uma das outras. Acredito que o sentido da cobiça está bem claro e o leitor será capaz de citar outros exemplos. Esse pecado, então, é um dos que impedem homens e mulheres de atingir todo o seu potencial. 2. Idolatria. A idolatria é um sistema de valores que criamos em que damos mais importância a qualquer outra coisa do que a Deus. Alguns interesses que podem se tornar ídolos para nós são o poder, o prestígio, o estudo, o dinheiro, os negócios, a religião, a popularidade, o ego, a pornografia, etc. Há homens que se ajoelham diante do altar do seu trabalho, outros no templo e dos esportes e lazer, ainda outros que acumulam perante o som da caixa registradora. Há inclusive pastores que fazem do seu ministério um ídolo, devotam tanto a ele que não tem tempo para adorar a Deus, aguardar a sua presença para ouvi-lo e ter comunhão com ele. E existem aqueles cujo ídolo é o seu televisor. Todos o tipo de pornografia é idolatria. Baseia-se na capacidade que o homem tem de criar fantasias ou imagens mentais que o satisfazem. É com isso pode ter prazer. Certa vez, quando pregava em Phoenix, fiz menção disso. Uma senhora lá contou-lhe que eu achava tão dominada pelas novelas de televisão que criaram uma série de fantasias sexuais. Aqui os entregava durante horas a fio. Depois sentia-se tão esgotada que não conseguia ir para a cozinha preparar o jantar. E na opinião de tal vício, era pior que o alcoolismo. O setor empresário dos Estados Unidos hoje tornou-se, sob vários aspectos, uma atividade idólatra. Muitos empresários chegam ao ponto de sacrificar a família por causa dos seus negócios. Atores e atrizes também são idólatras, adoram a si mesmo. É verdade que qualquer um pode adorar a si mesmo, a si próprio, mas os artistas são mais suscetíveis a isso, devido à adoração que recebem dos fãs.
A idolatria, portanto, é outro pecado que impede que desenvolvemos ao máximo nosso potencial nos aspectos conjugal, profissional e espiritual. 3. Imoralidade. O termo imoralidade designa-se todo tipo de pecado sexual. Pecado é sempre pecado, não importa o nome que lhe damos. Em nossos dias, a imoralidade tornou-se popular. A promiscuidade sexual já é aceita com toda parte, menos na Bíblia. Não me admira que os homens queiram queimá-la, negá-la ou sacrificá-la, mas ainda é a palavra de Deus que revela o caráter de Deus, que estabelece para o homem o padrão da fé e as regras da sua conduta. Os relatos bíblicos sobre essa questão, como por exemplo de Sansão, Davi e outros, ensinam preciosas lições acerca das tristes consequências do pecado, e o mesmo se aplica aos homens nos nossos dias. Muitos homens hoje conseguem desenvolver todo o seu potencial em alguma área, mas acham-se limitados em outras devido aos pecados sexuais. Solteiros e casados, jovens e velhos, todos acham-se dominados por desejos, apetites, paixões e tentações que causam sérios estragos em seu ser, impedindo de se tornarem como Deus deseja que sejam. Sabemos de homens cujo mistério foi destruído, ou então se acham debilitados. Outros têm caráter fraco, ou poucos desenvolvidos. Deus afirma que os vencedores irão assentar-se com Ele em seu trono. Vencedores são aqueles que concluem com êxito a carreira espiritual. Todos do mundo têm oportunidades de entrar na sua Canaã, isto é, de cultivar ao máximo do seu potencial. Os homens de Israel que praticam a imoralidade morreram no deserto. Nunca chegaram a ver a terra prometida. E em nossos dias também muitas pessoas estão morrendo num deserto pessoal, atolados no lodo moral e perdendo as gloriosas bênçãos que Deus tem para eles. Esse nunca foi o plano divino para o homem, nem daquela época, nem no presente. Deus afirma que os vencedores irão assentar-se com Ele no seu trono. Pôr o Senhor à prova. A multidão, por acaso, as multidões que por ocasião da crucificação de Jesus dizem-lhe que descesse da cruz, estavam pondo à prova. Pôr o Senhor à prova é pedir que Ele faça algo contrário à sua vontade, ao seu caráter. E muitos hoje agem da mesma forma, cobrando de Deus outro meio de salvação que não da cruz. Quem não é correto nos negócios e ainda cobra de Deus que o abençoe e lhe dê prosperidade está pondo o Senhor à prova. A gente que vive na promiscuidade, perfeitamente consciente de que está pecando. Há filhos que se rejeitam à orientação espiritual dos pais. Cristão que exige que o pastor promova o crescimento da igreja com base em programas de ação social e não na pregação da palavra de Deus e na oração. Outros desejam gozar dos benefícios da salvação e ao mesmo tempo vivem no prazer do pecado. Tudo isso é pôr o Senhor à prova. Esse foi um dos pecados que impediram Israel de entrar em Canaã e continua impedindo que muitos homens hoje entrem em sua Canaã. 5. Murmuração. Em sua forma mais simples, murmurar nada mais é que fazer uma confissão negativa, queixar da vida, criticar outros, achar erro em tudo ou espalhar boatos. São formas de murmuração. No 5º capítulo dessa mesma carta aos Coríntios, Paulo fala sobre os maldizentes. Maldizente é aquele que difama outros, blasfêmia e usa linguagem profana. Deus quer que ajudamos com firmeza a disciplina para o tal indivíduo. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago 3,5. A língua é assim. Basta uma pequena observação, um comentário crítico, uma tirada sarcástica para provocar um incêndio de ódio, inimizade e guerra. Ela arrasa relacionamentos, deixando após si a desolação e cinzas.
Há homem que murmura contra o patrão ou contra a empresa onde trabalham e depois não entendem porque não recebe uma promoção. Cristão murmura contra o pastor e não entende porque os filhos não se convertem. Murmura contra a palavra de Deus e depois se queixam da sua fé ser improdutiva. Não entraram em Canaã. Quando li esse texto e vi esses 5 pecados, compreendi claramente que eles continuam sendo a causa básica dos homens não atingirem todo o seu potencial. São os pecados básicos de toda a humanidade. Deus quer que os homens entrem em Canaã, um lugar de descanso, de bênção, de sucesso, de capacidade, de autoridade. Seu desejo é que todos estejam ali. Entretanto, é evidente que os homens continuem vagueando pelo deserto, definhando-lhe por causa do pecado, e é por isso nunca chegam a ser exatamente como Deus quer que eles sejam. São 5 pecados básicos. A sentença que Deus me confiou quando viajava para o retiro espiritual no Oregon tinha a ver com um desses, a imoralidade. Era uma afirmação muito forte, surtiu um efeito fenomenal. 275 homens foram à frente, dispostos a arrepender-se dos seus pecados e expressando o desejo sincero de desenvolver todo o seu potencial como homens de Deus. Alguns choravam. Era um grupo compacto ali de pé, na presença de Deus, e o poder de Deus se manifestou com força tal que todos os presentes foram tocados e experimentaram uma mudança de vida. E agora faço o mesmo apelo a você que me ouve. Se está dominando por qualquer um dos pecados sexuais, que esta seja a hora de arrependimento e restauração. Permita que Deus, nesse momento, opere em sua vida o mesmo que fez com aqueles homens. O desejo dele é que você seja como sempre quis ser. Seja homem ou mulher. Se estiver ouvindo esse áudio, os irmãos que foram naquele retiro são pessoas exatamente iguais a nós. Têm os mesmos desejos, as mesmas indagações, os problemas e pela mesma razão não estão vivendo o máximo do seu potencial. Naquela noite senti-me intensavelmente feliz. Vi o poder de Deus transformar vidas. Vi homens crescerem espiritualmente, bem diante dos meus olhos. Foi maravilhoso. Mas depois senti-me conduído por milhões e milhões de outros indivíduos. Ocorreu-me por aqueles irmãos não eram os únicos a ter esse problema. Nem eles, nem os do outro grupo a quem eu iria pregar. Sabia que havia muitos e muitos outros que nunca iriam a um retiro, a um culto, a uma reunião no lar, nem a uma série de conferências. E no entanto, em que eu orava por aqueles irmãos, naquela igrejinha do Oregon, senti o Espírito Santo ordenando-me que continuasse a proclamar aquela ordem divina por toda a nação, tanto os cristãos como os não cristãos, em toda parte, em vilarejos, cidades, comunidades, em qualquer lugar. Tal ideia era aterradora, mas eu sabia que foram precisamente para essa obra que Deus havia me preparado.